Bom, as pessoas começaram a me perguntar sobre a questão do artigo 142, se realmente seria possível e se esse é o momento da gente tomar essa decisão. E, meus amigos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é descriminalizar o artigo 142, porque a propaganda do inimigo tem esse objetivo, tem método, é essa a estratégia. A estratégia é criminalizar, né? É tomar posse, é um ataque de um exército, né? É um ataque de um exército contra as nossas forças. Eles querem inviabilizar, eles querem anular as possibilidades que a gente tem de reação, as possibilidades institucionais e suprainstitucionais. É isso que eles querem fazer. Então eles criminalizaram. Falar artigo 142 é crime. E isso foi construído pelo cabeça de ovo, Alexandre de Moraes, quando de forma criminosa, né, abriu um inquérito, está encarcerando as pessoas, está criando inquérito, está processando o presidente sem o Ministério Público, sem a autorização do Congresso. Então, realmente, ele está testando, né, todos os limites. Eles estão testando todos os limites. Então, essa construção de narrativa a respeito do artigo 142, do artigo constitucional 142, né, é a primeira coisa a ser desconstruída. Como que a gente faz isso? A gente faz isso não demonstrando medo e falando a respeito. A gente faz isso fazendo uma live, discutindo a respeito de se existe realmente alguma alternativa institucional, porque a partir do momento que a gente consegue demonstrar, expandir o debate, demonstrar de uma forma, vou dizer, empírica, né, que realmente o Estado não existe, as suas instituições e ferramentas de freio e contrapeso já não podem mais serem usadas. Então, realmente, a partir desse momento, a partir da cristalização dessa percepção, aí então a gente vai começar as alternativas. Então, primeiro a gente tem uma descaracterização da criminalização que foi feita do termo, né, do artigo constitucional 142. É assim que a gente tem que falar dele, artigo constitucional 142. Aí, a partir desse momento, a gente expande o debate, fazendo lives, criando conteúdo, falando do 142, falando por que é necessário evocar o artigo, decretar o artigo 142. Né? E a partir desse momento, então, aí começa a minha proposta, que a minha proposta é justamente de uma intervenção parcial, né, onde a gente tem a decretação do 142 pelo Executivo, e é só isso que o Executivo faz. Ele decreta, a partir daí, os militares, através do Superior Tribunal Militar, assumem como uma função técnica de fazer um levantamento do que foi, do que está sendo denunciado, né? Fazer um levantamento e uma análise técnica, né, da real situação institucional do Brasil. Né? A partir dessa análise técnica, né, que o STM vai apresentar, né, então o STM vai apresentar essa análise técnica dos prováveis crimes do Cabeça de Ovo e do Barroso lá e dos outros, né, que tem que tirar todos. Né? Então os militares vão apresentar, o Superior Tribunal Militar vai apresentar esse levantamento, né, e se forem realmente comprovados os indícios de crime, isso vai ser apresentado para o Congresso, mas com uma mensagem muito simples. O Exército bota o Congresso sentado e fala assim, queridos, a gente está em risco de uma ruptura institucional, de uma deflagração nas ruas, porque as denúncias sérias a respeito da confiabilidade do sistema eleitoral não foram averiguadas. Né? Como não havia outra alternativa a não ser a conflagração, né, e a matança de brasileiros por brasileiros, a gente interviu no sentido de dar celeridade à apuração dessas denúncias e à punição dos culpados. A nossa intervenção vai ser essa, tem prazo determinado, é conduzida por um civil e estará sob a supervisão do Ministério Público Federal e do Legislativo. Mas não há opção do Congresso não investigar. Vai ser uma imposição. Um dos critérios para resolver a questão por parte dos militares vai ser essa, entendeu? Então, a ideia é justamente aperfeiçoar essa proposta. Vamos aperfeiçoar essa proposta. A gente tem condições de fazer o Brasil passar por isso sem percalço. Entendeu? A gente está no meio de uma guerra geopolítica. De um lado você tem os Estados Unidos, que ninguém acha que está caindo, mas filho, não está não. São 700 bilhões de dólares de orçamento militar, velho. Esses caras, eles estão muito na frente da China, cara. Eles estão muito na frente da China, mas a gente está no meio dessa guerra geopolítica. Né? Inclusive hoje, enquanto Bob Jefferson era preso, o, 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 o embaixador da China estava tweetando, comemorando a situação, ao mesmo tempo, mas que time, esse time que me deixa, sabe? É muita coincidência. Né? As acusações que ele sofreu no mandado de segurança são as mesmas acusações
São as mesmas modificações na Lei de Segurança Nacional, ou seja, há uma cristalização do que deve ser implementado no Brasil para impedir que a militância autoral atue, para impedir que os apoiadores conservadores do presidente Bolsonaro, os apoiadores do Bolsonaro, que são todos conservadores, é, é, que atuem, né? E agora existe essa lei, para essa lei de segurança nacional, é o maior atentado à nossa liberdade de expressão, gente. Isso está passando, ninguém está falando nada. Vocês estão entendendo? Então, a ideia do 142, do artigo constitucional 142, é justamente servir como freio e contrapeso, como moderador numa situação em que o sistema de forças na República já não tem como se anular, no sentido, entendendo essa anulação, claro, como a harmonia dos poderes. Então, sim, é necessário fazer alguma coisa e isso que vai acontecer começa agora. Você escutou isso, você vai compartilhar, você vai criar um conteúdo, fazer um meme, um vídeo, um áudio, não importa, qualquer coisa. Mas fale a respeito do artigo constitucional 142. Fale da ferramenta que pode salvar a nossa democracia. Fale para as pessoas dessa proposta, dessa ideia de fazermos uma intervenção parcial, né? Garantindo aos congressistas, olha, vocês vão ter esse mandato aí, entendeu? Os que não estão processados seguem a vida, né? Mas a chantagem do STF com vocês acabou, entendeu? Então tem todo um processo, tem todo um conjunto de coisas para acontecer que não está acontecendo, né? Porque justamente a gente está imaginando, está presumindo a inocência de malandro federal. Aí, meu amigo, é pagar para vacilar, entendeu? Se é para a gente se lascar, tem que se lascar para trazer um prejuízo para esses miseráveis, esses tarados, entendeu? E para trazer benefício para o máximo de pessoas possível, porque senão não faz sentido, entendeu? Então chegou a hora, quem entendeu que chegou a hora já entendeu. As pessoas que estão relutando contra isso, elas estão em estado de negação, elas estão em choque, elas não estão conseguindo perceber que amanhã vai ser o Carlos Bolsonaro, e depois vai ser o Flávio, e depois vai ser o presidente, e eles vão impedir na cara dura, na frente de todo mundo, né, que os conservadores tenham voz e vez nesse país. Né? Eu acredito que dá uma força para o Bob Jefferson lá no STF hoje, né, e acampar na frente do STF vai ser o começo de algo muito interessante aqui no Brasil, e a gente tem que ter força, entendeu? E sempre estar protegido pelo Espírito Santo, e sempre estar agindo segundo a percepção de Cristo, segundo a graça e a vontade dele, né? Para que se faça e se cumpra a vontade dele, não a nossa. Tudo sempre confiando em Deus, no Espírito Santo, tendo ele como rocha, fundamentado neles, né? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então a gente realmente aí tem algo interessante e a gente tem força. Os frouxos, meu filho, volte para casa. Se você tá com medo, não vá não. Só vá você que tem certeza. Você entendeu, cara, a gente não tem saída. Se a gente não fizer algo agora, a situação de destruição vai ser pior, é escravidão e morte. Então, tem que ser agora, e tem que ser agora e vai ser hoje. Em nome de Jesus. É isso aí, amém. Abraço a todos.